Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SGBD. Na aula de hoje, nós vamos estudar os protocolos agressivos. Então, só relembrando, nós estudamos como representante do grupo de protocolos conservadores, o protocolo 2PL. Vimos três versões desse protocolo: 2PL básico, 2PL preciso e o 2PL rigoroso, tá certo? Bom, então a principal característica do protocolo conservador é atrasar a execução de operações para garantir que o escalonamento vai estar correto, correto dentro da classificação de serializabilidade por conflito. Para atrasar a operação, o protocolo 2PL, ele faz o quê? Ele utiliza um mecanismo de bloqueio. Então, através desse mecanismo de bloqueio é que ele vai atrasar a execução de operações. E a principal característica, então, em contrapartida dos protocolos agressivos, é não atrasar a execução de operações, tá certo? Por que eles não fazem isso? Porque eles não trabalham com o conceito de bloqueios, tá certo? Bom, então dentro dos protocolos agressivos nós temos a classe dos protocolos pessimistas, tá certo? E os otimistas. No pessimista a gente vai perceber, assim que o protocolo recebe a operação, ele vai checar se a execução daquela operação está gerando um escalonamento inconsistente. Se sim, ele vai abortar a transação daquela operação. No protocolo otimista, ele não vai fazer essa checagem no momento que chega a operação. E sim, tá certo? Nos protocolos mais conhecidos, essa checagem é feita na hora do commit da operação, da transação, desculpa. Então, nos protocolos otimistas, ele vai checar se na hora que chega o commit de uma transação, se aquela transação, a execução, o escalonamento daquela transação não está provocando um escalonamento incorreto. Que se tiver, ele vai abortar a transação. Bom, então dos protocolos pessimistas a gente vai estudar aqui o ordenamento por marca de tempo e o teste do grafo de serialização. E dentro dos otimistas nós vamos ver a certificação do SPL, certificação do teste do grafo de serialização e certificação de ordenamento por marca de tempo. Bom, como é que funciona o protocolo ordenamento por marca de tempo? A intuição aqui é garantir que o grafo de serialização não vai ter ciclos, tá certo? Se for garantido uma ordem de execução de acordo com a marca temporal, uma ordem de execução das operações em conflito, que é o que a gente vai ver agora. Então a ideia é a seguinte: então toda vez que a transação iniciar sua execução, tá certo? Vai ser associada a ela uma marca de tempo, tá certo? Então TS, uma transação TI inicia sua execução, aí ser associada a ela uma marca de tempo, tá certo? Que a gente vai chamar de timestamp da transação TI. E essa marca de tempo vai estar associada a cada operação da transação TI, tá certo? Bom, e aí como é que vai funcionar o escalonador? Então a ideia vai ser o seguinte: sempre que o escalonador receber uma operação Q da transação J sobre o objeto X, o que é que ele vai fazer? Ele vai checar se já foi escalonada alguma operação P de uma transação I qualquer, tá certo? E essa operação P foi escalonada antes do que Q, porque Q está chegando naquele momento, tá certo? E se P, que é a operação já escalonada, conflita com Q, ele vai fazer o quê? Ele vai checar se a marca de tempo de TI é menor do que a marca de tempo de TJ. Se for, então ele vai escalonar quem? A operação QJX, que é a que ele está recebendo naquele momento. Caso contrário, ele vai abortar a transação TJ, tá certo? Então, novamente, sempre que chega uma operação Q de uma transação TJ sobre o objeto X, ele vai checar se alguma transação TI já escalonou, já teve uma operação escalonada, né, pelo escalonador, e essa operação está em conflito com o Q, que é a operação que ele está recebendo naquele momento, tá certo? Então, a operação P e Q estão em conflito. Aí ele vai checar. Bom, se a marca de tempo de TI é menor do que a marca de tempo TJ, ou seja, se TI foi iniciada antes que TJ, então ele vai escalonar quem? A operação QJX, tá certo? Caso contrário, ele vai abortar a transação TJ, tá certo? Então a ideia, como falei para vocês, é garantir, tá certo, a ordem de serialização
Então, é garantir a ordem de serialização que a gente tem aqui, com base na ordem temporal das transações. Então, se eu tenho uma transação TI que inicia sua execução antes com a transação TJ, então ele só vai escalonar as operações em conflito dessas duas transações se as operações de TI sejam escalonadas antes da de TJ, para garantir o quê? A serializabilidade, né, a ordem de serialização, de acordo com a ordem temporal, já que eu estou dizendo que o timestamp de TI é menor do que o timestamp de TJ, certo? Bom, vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês como funciona esse protocolo. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma linha de tempo, tá certo? E eu tenho uma transação TN que inicia sua execução no timestamp dela, da transação TN. Então, e depois eu tenho uma transação TK que é iniciada depois da transação TN, tá certo? Então, nesse caso, a marca de tempo de TI, então a marca de tempo de TI é menor do que a marca de tempo de TK, tá certo? Aí vamos imaginar o seguinte: o escalonador que está implementando o protocolo ordenamento por marca de tempo, ele recebe uma operação Rn sobre X, tá certo? Ou seja, uma operação de leitura da transação Tn sobre o objeto X. Então, o escalonador recebeu. Vamos supor que não havia sido escalonado naquele momento nenhuma operação de outra transação, tá certo? E só que está rodando são quem? As transações TN e TK. Então, recebeu essa operação RNX, né? E aí ele checa se já foi escalonado alguma operação de TK que conflita com essa operação de leitura. Vamos supor que não existia. Então, o que é feito? Há o escalonamento da operação RNX, tá certo? Aí vamos supor que, após isso, chega a operação WKX, tá certo? Bom, quando chega essa operação, o que é que vai acontecer? Ele vai checar se existe alguma operação já escalonada, né, que conflita com essa operação. Então ele vai observar que vai existir a operação RNX, que conflita com a operação WKX, e aí o que é que ele vai checar? Ele vai checar a ordem temporal das marcas de tempo das duas transações. Então, como a marca de tempo, então a gente já viu que a marca de tempo de TN é menor que a marca de tempo de TK. Então, o que é que ele faz? Bom, se essa marca de tempo TN é menor do que TK e ele escalonou a operação de TN antes do que a operação de TK que está em conflito com ela, então ele vai escalonar a operação WKX. Tá certo? Bom, depois disso, o escalonador recebe o commit da transação TK, tá certo? Executa o commit e a transação TK está concluída com sucesso. Bom, depois disso, o escalonador recebe uma operação de escrita, tá certo? Para a transação TN sobre o objeto X. Então, nesse caso, o que é que acontece? O escalonador vai checar se existe alguma operação já escalonada por ele, tá certo? Que conflita com essa operação. E existe essa operação, tá certo? Que é a operação de escrita sobre X da transação TK. Bom, independentemente da transação TK já ter terminado sua execução, tá certo? Existe já foi escalonada essa operação, tá certo? E pelo protocolo de marca de tempo, o que é que ele vai fazer? Ele só vai poder escalonar a operação WNX, que é que ele está recebendo naquele momento, se depois de checar a ordem de grandeza das marcas de tempo. Então, ele sabe que se ele escalonar essa operação, a operação WKX vai ser escalonada nesse escalonamento antes que a operação WNX, só que ele vai observar o quê? Que a marca de tempo de TN é menor que a marca de tempo de TK, como a gente tinha falado há pouco.
tá certo? Então, como há violação da ordem de execução das operações com a ordem a grandeza das marcas de tempo, porque a marca de tempo de TN é menor do que TK, ou seja, TN começou sua execução antes que TK, tá certo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai ter que abortar a transação TN, tá certo? Então, nesse caso, ele aborta a transação TN. Então vocês estão percebendo que quando chegaram as duas operações RNX e WKX, ele não atrasou a execução WKX, como seria como ocorreria se estivesse sendo executado um protocolo do SPL. Ele escalonou WKX, por quê? Porque ele checou como é que estão a marca de tempo, ele viu que a marca de tempo de TN é menor do que a de TK, e a operação que conflita com WKX já foi escalonada antes que WKX, então ele pode escalonar. Então não houve atraso. Mas para garantir escalonamentos corretos, o que pode acontecer? Ele pode ficar abortando muitas transações, tá certo? Então é assim que funcionam os protocolos agressivos, né? Bom, o outro protocolo é o teste do grafo de serialização. Esse aqui também é muito fácil de implementar. Por quê? Porque ele vai gerenciar o grafo de serialização do escalonamento que ele está produzindo. Então, ele vai o quê? Ficar sempre checando se a execução de uma nova operação vai produzir ciclo. Porque se assim que ele receber uma operação e checar se ele escala naquela operação vai produzir um ciclo no grafo de serialização, então ele vai abortar a transação daquela operação. Tá certo? Então, como é que funciona o protocolo? Então, para cada nova transação TI, ele vai incluir um nó no grafo de serialização, né? E para cada operação PIX pertencente ao conjunto de operações de TI, tá certo? Então, para cada operação PIX pertencente ao conjunto de operações de TI, ele vai fazer o quê? Ele vai checar se já existe alguma operação da transação TJ, né? Que conflita com essa operação P que ele está recebendo naquele momento, e essa operação Q já foi escalonada, tá certo? Se já foi escalonada, tá certo? O que é que acontece? Como existe o conflito entre P e Q, tá certo? Ele precisa incluir uma aresta ligando quem? TJ a TI. Por quê? Porque a operação TJ, a operação Q de J já foi escalonada, né? E aí o sentido da aresta é o quê? TJ, TI. E aí quando ele inclui essa aresta, ele checa se a aresta introduz um ciclo no grafo de serialização. Se sim, ele vai abortar a transação, tá certo? Então, mais uma vez, para garantir a corretura do escalonamento, ele pode precisar abortar transações. Bom, então o teste grafo, esse protocolo, ele mantém um grafo em memória, tá certo? Ele, como esse grafo pode crescer muito, ele propõe um processo de coleta de lixo, tá certo? Que a ideia desse processo é bem simples. É o seguinte, se o nó correspondente a uma transação, então eu tenho lá um vértice, né, do meu grafo de serialização que corresponde a uma determinada transação TI, tá certo? Se esse vértice correspondente à transação TI só possui arestas que estão saindo, não tem nenhuma aresta chegando em TI, então esse nó pode ser removido do grafo, tá certo? Então, se eu tenho um nó correspondente a uma transação terminada, tá certo? Ou seja, que já executou o commit, tá certo? E esse vértice, né, correspondente a essa transação, só possui aresta saindo, então esse nó, tá certo? Pode ser removido do grafo. Naturalmente, quando eu removo o nó, eu removo todas as arestas ligadas a ele, tá certo? Bom, e aí fica com um desafio para vocês me responder por que eu posso remover esse tipo de nó, tá certo? Que é o nó correspondente a uma transação TI, tá certo? E que só possui arestas saindo. Então, vocês fica como desafio vocês justificarem por que eu posso remover esse nó e não há perigo de produzir um escalonamento com ciclos, tá certo? Mesmo depois da remoção desse nó. Bom, e agora a gente vai estudar os protocolos agressivos otimistas, né? Então, como eu falei, a ideia do certificado do protocolo otimista, em comparação
com o protocolo pessimista é que ele só vai checar se o que ele está produzindo, o escalonamento que ele está produzindo está correto ou não, quando ele recebe o commit de uma determinada transação, tá certo? Então, como é que vai funcionar, por exemplo, o certificador 2PL? Assim que o escalonador recebe o commit de uma transação TI, tá certo? Ele vai verificar o quê? Se existe uma operação dessa transação TI, tá certo? Então, se existe uma operação dessa transação TI, e existe uma operação Q de uma transação TJ, onde P conflita com Q, tá certo? E se TJ é uma transação ativa, então ele vai abortar a TI, tá certo? Senão ele executa o commit da transação. Então, novamente, no certificador 2PL, assim que o escalonador recebe o commit, ele vai checar o quê? Ele está recebendo o commit da transação TI, ele vai checar se existe alguma operação dessa transação que conflita com uma operação de uma outra transação qualquer, tá certo? E essa outra operação, no caso aqui TJ, ainda está em execução. É uma transação ativa. Então, nesse caso, ele não executa o commit para TI e aborta a TI, tá certo? Ele não atrasa nada, ele aborta a transação TI. Bom, o SQL Server implementa um certificador 2PL, tá certo? Só que ele faz a checagem dele, tá certo? Quando ele recebe uma operação de escrita. Então, para cada operação de escrita que ele recebe, ele vai checar se o escalonamento daquela operação, tá certo? Está produzindo um escalonamento incorreto, tá certo? E como é que ele faz essa verificação? Então, a operação de leitura, quando ele recebe, ele não checa nada e só checa a operação de escrita. Quando chega a operação de escrita, ele verifica se outra transação, tá certo? Alterou o valor da tupla a ser alterada. Então, como é a ideia desse certificador no SQL Server? Ele recebe, por exemplo, uma operação da transação TI sobre o objeto X. Se o valor de X lá no banco de dados, no momento da execução dessa operação, ainda é o mesmo de quando ele leu, então ele vai escalonar essa operação de escrita. Caso contrário, ele vai abortar a transação, tá certo? E ele faz isso comparando ou os valores de todas as colunas da tupla, ou compara uma marca de tempo, tá certo? Que pode ser associada às tuplas de uma tabela. Na hora de criar a tabela, a gente pode criar essa coluna de timestamp, tá certo? Que só ele gerencia, e aí ele vai ficar controlando isso. Mais na frente a gente vai falar com detalhes desse protocolo, tá certo? Implementado pelo SQL Server. Bom, os certificadores do teste de grafo de serialização, ele vai manter um grafo de serialização como num protocolo pessimista, tá certo? Só que ele vai checar a existência de ciclos no grafo de serialização durante a execução do commit da transação. Então, quando o escalonador receber o commit da transação TI, ele vai verificar o quê? Se TI está envolvido em um ciclo no grafo de serialização. Se ela estiver envolvida, então ele vai abortar a TI. Caso contrário, ele vai executar o commit da transação TI. E por último, tá certo? É o certificador de ordenamento com marca de tempo. Então aqui o escalonador vai aplicar regras do protocolo de ordenamento com marca de tempo, mas só em que momento? Na hora do commit. E não na hora que ele recebe cada operação, como no protocolo pessimista. Então o escalonador, quando recebe o commit, né, de uma transação TI, ele vai verificar o quê? Se existem operações P de TI e uma operação Q de uma transação TJ qualquer, P e Q estão em conflito, tá certo? Aí ele vai checar o quê? Se o ordenamento de marca de tempo de TI é menor do que desculpa, se a marca de tempo de TI é menor do que a marca de tempo de TJ. E o escalonamento de P ocorreu antes que o escalonamento de Q. Se isso é verdade, ele executa o commit da transação TI. Caso contrário, ele aborta a transação TI. Certo? Então, vocês perceberam que a diferença entre um protocolo pessimista, agressivo pessimista e um protocolo agressivo otimista é o momento que ele faz a checagem se o escalonamento dele está. Ele faz uma checagem se o escalonamento que ele está produzindo está correto ou não. No pessimista, ele checa cada operação que chega para ele, para o escalonador, e no otimista, ele só checa, na maioria dos casos, na hora do commit. O SQL Server implementa uma variante, né, desse protocolo 2PL, certificador 2PL, porque ele checa na hora da operação de escrita.
não checa na operação de leitura. Então, os protocolos não baseados em bloqueio, eles garantem um maior grau de concorrência, tá certo? Então, isso aí é indiscutível. Mas eles sofrem e não sofrem do problema de deadlocks, né? Por quê? Porque não tem bloqueios. O problema é que eu posso, dependendo do cenário, eu ter alta taxa de abortos, tá certo? E não garante um grau de confiabilidade, como, por exemplo, evitar abortos em cascata. Então, se eu quero evitar, mesmo usando o protocolo otimista, eu quero garantir um grau de confiabilidade, evitar aborto em cascata, tá certo? Então, eu tenho que implementar via aplicação, tá certo? Esse grau de confiabilidade. Então, essas seriam as desvantagens dos protocolos agressivos. De qualquer forma, por exemplo, o SQL Server implementa, o MySQL também implementa. Por quê? Porque eles garantem um maior grau de concorrência dependendo do cenário. Porque se eu tenho muitas operações de escrita e de leitura, a probabilidade de se ter uma taxa de aborto alta é muito significativa, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, um cenário que eu tenho muitas operações de leitura e esporádicas operações de escrita, um protocolo não baseado em bloqueio, um protocolo agressivo, ele pode ser muito importante porque ele vai aumentar o meu grau de concorrência. Bom, e na próxima aula, tá certo? A gente vai estudar o nosso último protocolo de controle de concorrência, que trabalha com o conceito de múltiplas versões, tá certo? Então a gente vai ver que ele esse protocolo é um pouco semelhante ao 2PL, mas ele diminui muito a taxa de bloqueios, porque ele vai fazer com que bloqueios de leitura e escrita sejam compatíveis. Mas para garantir a corretura de escalonamento, ele vai precisar de uma outra regra que a gente vai estudar na próxima aula, tá certo? Então, próxima aula, a gente vai estudar o protocolo 2V, 2PL, que é o protocolo de duas versões. Então, até a próxima aula.